Estamos iniciando o nosso podcast HPVcast, um canal desenvolvido para levar mais informações, né, principalmente acerca do assunto HPV, né, que é um tema ainda bem debatido e com poucos conhecimentos, né? Então, estamos aqui hoje com o Dr. Maurício, né, infectologista, então, potências nesse momento, Dr. Sérgio Araújo, coloproctologista, e doutora Indira Ravena, ginecologista. Então, pessoal, primeiramente, obrigada pela presença de todos, tá? Então, inicialmente, a gente começar a falar sobre o HPV, né? Nosso tema central do nosso podcast, nosso HPVcast. Então, eu gostaria de saber de vocês, dentre das áreas de atuação de cada um, qual o panorama atual acerca da infecção do HPV? Heloísa, primeiro obrigado pelo convite, né? Muito bom estar aqui contigo, na realidade não só com você, com o doutor Indira, o doutor Sérgio, é um prazer, profissionais assim excelentes que fazem um trabalho brilhante aqui na região e que proporcionaram esse momento aqui riquíssimo para a gente começar a discutir sobre um assunto que eu diria que, assim, além de poucas informações, também tem muitos mitos, né? Muitas informações que confundem a população. Se a gente olhar um pouco para essa pergunta inicial, que é o panorama global, a gente vai começar a entender que o HPV, que é um vírus, ele é muito mais prevalente do que o que a gente imagina. Tem dados da OMS que eles colocam assim, que cerca de 80% das mulheres, em algum momento da sua vida, vão ter contato com o vírus, né? E eles ainda estimam que, assim, cerca de 50% das mulheres e também 50% dos homens atualmente estão infectados pelo HPV. Então, é um vírus muito frequente. As estimativas mundiais são em torno de 290 milhões de mulheres infectadas. Então, assim, é um assunto extremamente rico e pertinente porque vai trazer a importância da reflexão sobre esse vírus, que predominantemente é transmitido por via sexual, mas a gente sabe que, quando a gente fala em transmissão sexual, pode ser que, às vezes, faça com que a população entenda que são apenas seja na penetração. única, e a gente vai né? ver um pouco mais na frente que não é só no formato que a gente pode imaginar. Então, é um vírus muito presente, né? Tanto global quanto no Brasil. Sim. Né? Então, aproveitando, né, esse gancho, vamos falar da ginecologista, doutora Indira, para ela também falar um pouco, já que o HPV é relacionado principalmente ao câncer de colo de útero, né? Embora não seja o único campo de infecção, né, no organismo, mas geralmente, predominantemente falando, né, o que é mais difundido é a informação que ele está relacionada ao câncer de colo de útero. E aí eu te pergunto, como é o panorama acerca da infecção do HPV no colo do útero? Pois é. Hoje a gente tem como a principal causa, né, do câncer de colo de útero o HPV. Então, o HPV está extremamente prevalente na população feminina e é o principal causador ainda do câncer de colo de útero, mesmo tendo vacinas, né, que eu sempre falo para as mães, né, porque eu acho que é obrigação das mães e dos pais vacinarem seus filhos, porque a gente está aí conduzindo uma futura geração livre de câncer de colo do útero por conta de uma vacina. Isso é fato. Isso é fato. Então, é extremamente prevalente. Hoje é o terceiro câncer mais prevalente, o que mais mata ainda mulheres. Então, assim, é assustador porque é extremamente prevenível. Então, a gente consegue pegar lá no cerne, né, e acabar com ele. E a gente vê ainda meninas de 28, 29, 30 anos morrendo de câncer de colo de útero por o causador, que é o HPV. Então, a gente não tem outro causador. É o HPV. Eu encontro pacientes que chegam para mim e falam, doutora, minha mãe, minha avó, minha tia morreram de câncer de colo de útero. Eu tenho história, né? Eles morreram de câncer. Eu tenho hereditariedade. Eu digo, não tem hereditariedade, não. Elas tiveram a exposição. E você pode ter essa exposição ou não. Aí o risco é assumido por você, pelas suas escolhas, né, de fato. Pronto. E falando do colo do útero, tem a região anal também, né? Que o HPV é um dos grandes causadores do câncer da região anal, né? Doutor Sérgio, o senhor poderia falar um pouco sobre esse assunto? Então, vamos lá. Antes da gente falar do câncer anal, canal anal e ânus, a gente tem que lembrar uma coisa. A Indira falou sobre a estatística do câncer de colo do útero, é a terceira forma de câncer que mais mata mulheres. E aí, o que a gente tem que ver? A gente
coloca um panorama sobre o câncer coloretal. O câncer coloretal, ele aumentou muito a prevalência e a incidência nos últimos anos. Hoje, ele é o segundo câncer que mais mata homens e mulheres. Só perde para próstata em homem, só perde para mama em mulher. Ele ultrapassou, inclusive, o câncer de útero na mulher. O útero é o segundo. E talvez por essa questão da vacina, da conscientização, que ainda está muito incipiente, ele já ultrapassou. E o câncer do canal anal e do ânus, ele é de 1 a 2% de todos os cânceres coloretais. Então, se você tem um aumento de prevalência do câncer coloretal, quando você coloca 1 a 2%, parece pouco, não é. Para você ter uma ideia, nós tivemos 38 mil internações por câncer de canal anal no ano de 2023. São os dados do INCA. E o INCA vale, porque alguém falou, mas e 2024? É porque o INCA publica as estatísticas do ano 6 meses depois. Então deve estar saindo agora as estatísticas de 2024. Então a estatística mais recente é essa que eu estou trazendo para vocês. Então são 38 mil internações. Outro detalhe que o HPV ele não está relacionado somente com o câncer de canal anal e com o câncer de colo do útero. Tem as outras implicações, outros impactos, como câncer de pênis, de boca, né? Então, assim, e como o Maurício pincelou aqui, a gente fala muito da infecção por contato sexual, e a gente vai falar um pouquinho mais disso e detalhar mais, e a gente vai ver que não é só isso, né? Tem algumas outras, alguns comportamentos, vamos usar esse termo comportamento, que acho que fica melhor, que trazem esse risco, vamos dizer assim, para o paciente. Então, são números bem significativos. Então, quando a gente fala 1 a 2%, mas quando eu sei que é o segundo câncer que mais mata, então eu tenho uma preocupação muito grande. Estima-se que 10 milhões, ele trouxe um dado da OMS, eu tenho um dado do INCA. 10 milhões de brasileiros, entre 50% e 60% da população brasileira está infectada pelo HPV. Então, é muita gente. Esse é o problema, é muita gente. E tem um dado bem interessante, Sérgio, que você falou aí, que é o seguinte. Você vê que Sérgio Indira começou falando do câncer de colo de útero, né? A gente foi para o câncer retal, aí Sérgio acrescentou o câncer de boca, faringe, e se a gente puder dividir o que o HPV faz, em 2 grupos a gente divide as doenças neoplásicas, que são os cânceres, sim, e as verrugas. Sim. A gente está começando a falar do câncer, mas eu acho que é interessante para todo mundo que está vendo, começar a entender assim, falou de HPV, a gente fala de verruga, isso, de maneira geral, e de câncer. Né? E que não necessariamente a verruga vai causar o câncer. Sim. De forma nenhuma, eu tinha até aqui, deixei para um segundo momento, para falar um pouco de verruga genital. Né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas foi bom o spoiler, é isso mesmo. Porque o HPV, né, ele é um vírus que ele é subdividido em vários subtipos, né? E dentre eles são classificados como sendo de baixo risco oncogênico ou de alto risco oncogênico. Geralmente, as verrugas elas estão associadas aos que é classificado como sendo de baixo risco, né? Já a evolução para o câncer, que são os tipos virais que tendem a ter uma facilidade, ou até mesmo, não uma facilidade, mas ela tem uma característica, né, de conseguir inserir ao DNA do hospedeiro. Né? E é isso que, causando essa alteração no DNA celular, que causa todo esse processo que pode vir a desenvolver o câncer. Né? Então, dentro desse panorama, você falou já de grupos, né? Qual os grupos que se tornam mais susceptível, não à infecção em si, mas vir a desenvolver essas alterações que possam evoluir para o câncer? Também é bem interessante a gente pensar assim na dinâmica do vírus. O vírus do HPV, ele, de certa forma, ele não é o único vírus que tem esse comportamento, né? A gente vê assim que uma grande parte da população ela é infectada, então é um vírus muito presente na população, diferente do que a gente possa imaginar, porque não é o fato de assim, a gente pode pensar que só quem tem a verruga ou o câncer necessariamente tem o HPV. A gente tem um número muito grande de pessoas que têm a infecção, têm o vírus e não desenvolvem forma clínica nenhuma. Né? E também não significa dizer que essas pessoas não possam transmitir. Então, existe uma parcela da população que a gente chama de subclínica, né, com um quadro clínico que, macroscopicamente, ela não vai identificar a lesão,
mas que ela pode transmitir o vírus, né? E aí, como é que é essa dinâmica? Normalmente, após haver exposição, a pessoa se infecta. Grande parte da população, assim como em outros vírus, desenvolve uma resposta imune e consegue eliminar aquela infecção de forma assintomática. Né? Isso daí gera em torno de 6 meses a 24 meses, a 2 anos. Então, a pessoa se infecta e, de forma autolimitada, pela própria resposta imune, tendo uma resposta imune adequada, ela consegue eliminar o vírus. Alguns fatores que interferem na resposta imune vão facilitar a permanência do vírus, né? E aí essas pessoas que têm um déficit da imunidade, aí elas evoluem para um estado de infecção persistente, né? Muitas vezes a gente identifica, mas não em todo mundo. Então, tem pessoas que a gente não vai identificar um fator específico que levou à infecção persistente. Mas, obviamente, em pacientes que são imunodeprimidos, né, as pessoas que têm HIV, ou que têm outra neoplasia, né, ou uso de medicamentos que mexem com a imunidade, como o corticoide, ou outras drogas imunossupressoras, elas têm mais facilidade. Mas não são fatores, não é obrigatória a presença desses fatores. Esses fatores aumentam a chance da infecção persistente. Aí, na hora que a pessoa passa a ter infecção persistente, aí ela tem um risco para que, após alguns anos, essas apresentações clínicas surjam. Isso. Você falou no final sobre anos, né? Que em alguns anos ela pode reapresentar ou surgir, né? Algo que também não tenha surgido anteriormente, mas também a gente não pode dizer que ao passo que apresenta essas características, que é o tempo da infecção, né? Porque ele tem um fator de onde ele pode ficar em latência, né? Que pode até determinar agir por vários anos, até 10 anos, né? Eu já vi na nomenclatura que falam que até 10 anos o vírus HPV ele pode permanecer no organismo de forma latente, né? Porque é importante a gente falar isso em relação à genotipagem, né? Que hoje em dia utiliza justamente, né? A genotipagem do HPV, e nesse contexto da genotipagem, por vezes, o paciente que recebe o seu resultado como positivo, ele pode assimilar uma infecção recente. Nem sempre isso acontece, né? E é dessa forma. É dessa forma, doutor? Isso não tem como ele estimar o tempo da infecção dele, né? Ou em que contexto que ele se infectou. Às vezes ele pode até desconfiar pela vulnerabilidade, né? Ele pode até supor quando foi o momento da infecção, mas assim, é muito difícil a gente, através... Às vezes isso deixa uma saia justa no consultório, viu, doutor Maurício? Isso. Eu já passei por uma situação bem desagradável. Bem desagradável. Eu me infectei agora, então foi agora que isso que aconteceu, e é meu marido, e eu vou chegar em casa e eu vou me separar. Eu não, pelo amor de Deus, vamos conversar. Vamos entender como é que isso acontece. Comigo aconteceu uma situação pior, porque estavam os dois no consultório. E aí eles começaram a brigar no consultório. Eu saí da sala, os deixei à vontade. Foi meio complicado. Mas graças a Deus. Deu certo, casamento preservado. Tudo resolvido. Justamente porque a gente explica, né? Claro, e aí a essas pessoa condições, entende, né? O que é que pode acontecer de Exatamente. fato, né? Mas a gente passa por algumas saias justas nem por não entenderem isso. Mas de fato então foi muito importante trazer essa informação também. Para quem está nos ouvindo. Justamente. Né? Justamente. Então a gente faz também um panorama em relação à citologia da ginecologista e coloproctologia, porque é tão difundido, né, que faz a citologia como rastreio do câncer de colo de útero, mas pouco é falado sobre a citologia anal. Né? Então, como é na sua prática? Ou quase nada. É verdade. Na verdade, o exame, ele era chamado, né, quando ele começou a se difundir, era chamado de colposcopia anal. Por quê? Porque se usava o colposcópio. A gente usa o colposcópio, que é o mesmo equipamento que o pessoal da ginecologia usa. E aí ele foi evoluindo para anoscopia de magnificação de imagem, que é hoje o nome que a gente usa, ou anoscopia de alta resolução. Na verdade, a rotina é a mesma. É a mesma coisa. Mesma coisa. Você faz o teste externo, depois faz o Schiller, colhe o material, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Colhe primeiro o material com a escovinha, a sequência é idêntica. A diferença é a posição, o tipo de espéculo, né? O tipo de espéculo vaginal é um espéculo que é móvel, o nosso espéculo é fixo, tá? Mas a captação de imagem, a coleta do material é a mesma sequência, não tem diferença. É tanto que é um exame híbrido, né? da colposcopia, né? Que até a nomenclatura é a mesma. Enquanto na ginecologia usa o NIC, né? Neoplasia intraepitelial cervical,
a gente usa NIA, neoplasia intraepitelial anal. Então, até isso herdamos da ginecologia. Agora, é um exame que é pouco difundido, muita gente nem sabe que existe. Verdade. A grande verdade é isso. E aí existem as situações, do mito e do autopreconceito, né? Porque, obviamente, a população é uma população que está relacionada com o coito anal receptivo. E a gente sabe que o coito anal receptivo existe muito tabu, existe muito mito de prática, enfim. Então, às vezes o paciente não fala, a mulher não fala, e aí você fica no limbo, né? Porque se ela não fala, você não sugere a necessidade de fazer o exame, né? Agora, como a gente sabe, né, que a gente tem percebido aí que na realidade não necessariamente tenha que haver o coito anal receptivo, então aumentou muito mais o leque agora de pessoas que precisam fazer, né? Porque antes era muito restrito ao coito anal receptivo, a pacientes com imunodepressão, por imunossupressão por qualquer motivo. Se fala muito no HIV, mas não, é só o HIV, né? O Maurício já falou. Mas a gente começa a estender para essas pacientes, principalmente mulheres que foram diagnosticadas com HPV, né? Vaginal, vulvovaginal, pacientes com sintomas ou não que tenham coito anal receptivo, independente de ter ou não sintoma, tem que fazer o exame. Pacientes que têm lesões que a gente identifica olho nu e que não são suspeitas, porque não é só a verruga, né? Você pode ter, que a gente chama de condiloma, né? Condiloma acuminado. A gente pode ter o condiloma plano, que é uma lesão diferente. A gente pode ter o líquen, a gente pode ter a papilose do enoide, que é uma outra apresentação. Então, assim, essas lesões suspeitas que você, às vezes, a olho nu identifica, ou pacientes que têm endodermites de repetição e que não melhoram, e que mesmo sendo ou não imunossuprimidos, isso é bastante comum. Então, hoje a gente estende um pouco mais a gama de pessoas que necessitam do exame. Mas a técnica é a mesma, a diferença é o posicionamento, não usa aquela posição clássica ginecológica e tal, mas a técnica é a mesma, a sequência é a mesma. O professor fala da questão do tabu, né, da região anal, e a gente ainda pega muito tabu também para fazer a citologia oncótica. Ainda tem? Muito. O primeiro é que eu não vou para médico homem, não vou. Então já vem com esse tabu e eu tento explicar que o médico homem está ali formado tal qual e consegue também fazer toda essa assistência, né? E está ali como médico, como profissional para assistir, né? Então, independente disso. E a segunda é realmente o pensamento da exposição, de estar ali vulnerável, né, naquele momento ali, e a vergonha, e eu não me preparei para isso. Eu digo, preparou como? A gente não precisa de preparo para fazer isso, né? De fato, a gente precisa do preparo de não ter, né, a relação sexual 2 dias antes, aqueles cuidados, mas preparo externo para estar ali, um cuidado porque eu não me depilei, porque eu não me aciei, porque eu não... Não. Você vá ali do jeito que você tiver, do jeito que você se sentir confortável para estar ali, que sua coleta vai ser feita sem tabus. Mas eu ainda pego muito. Não tem uma paciente que não deixe naquela maca e não questione o sentimento de vergonha ou de estar se sentindo um pouco constrangida por estar ali daquele jeito. Agora, você imagina, você ginecologista, uma mulher lhe procura. Agora, você imagina, no meu caso, né, que... Por incrível que possa parecer, as mulheres, elas não que aceitem, mas eu acho que já pela resignação, acho que a mulher, ela tem assim, na sua genética, o cuidar, se cuidar e cuidar das pessoas, né? Cuidar da família, cuidar, a mulher, ela tem isso, né? Faz parte da característica. Ela já é meio resignada em virtude do exame ginecológico, que ela faz com mais frequência, então ela já se sente menos constrangida, vamos dizer assim. Agora, e o homem? E o pior, né? Aquele homem que tenta ter aquela condição de não se expor em relação ao coito anal receptivo ou à prática né, sexual com alguém do mesmo sexo, enfim. Então, existe muito mais dificuldade. Essa situação de não vou para médico homem e tal, a gente explica muito, olha,
Nós aqui estamos concentrados. A gente vê, mas não enxerga. Né? Eu costumo usar essa frase. A gente vê, mas não enxerga. Nosso trabalho aqui é profissional. Ninguém aqui está preocupado com nada. A nossa preocupação é cuidar de você. E da melhor forma que for possível. Porque a gente está falando aqui de um risco alto, de uma complicação, que é uma complicação grave relacionada a uma infecção viral. Né? E importante também a gente frisar, né, que a busca, principalmente pelo o rastreio do câncer anal, não está associado somente a quem tem um coito anal. Né? Então, os guidelines atual vêm aí para trazer essas informações que pacientes que tiveram, né, genotipagem positiva, principalmente para subtipos de alto risco, né, de cérvico-vaginal, e também quem já faz tratamento, já teve um diagnóstico de lesão intraepitelial de alto grau cervical, elas também tendem a ter 10 vezes mais chances, né, comparado à população que não teve nenhum tipo de alteração relacionada ao HPV, de vir a desenvolver o câncer anal também. Né? Então, voltado para essa informação, eu gostaria de saber de vocês, como profissionais, como é que acontece essa comunicação interprofissional. Existe paciente chegou no consultório de ginecologista, faz o tratamento, ou já teve até mesmo um diagnóstico de HPV de alto grau, se é feito o manejo também para um outro profissional, para fazer a investigação do câncer anal, haja visto que tem essa maior probabilidade de vir a desenvolver. De verdade, eu encaminho. Agora sim, eu noto, de fato, uma resistência muito grande. Eu não recebo esse paciente rotineiramente. Pois é. Rotineiramente. Para você ser sincera, a gente tem feito esse trabalho aqui tem quase 2 anos. Eu recebi acho que 2 pacientes. Pois é, geralmente os pacientes que eu indico são pacientes meus. Que justamente ou porque eu identifico no consultório, ou porque são esses casos de anodermites que não melhoram. Eu tive um caso que o Maurício encaminhou, que era um caso que eu tratei, encaminhei para ele era um paciente soro positivo, ele me devolveu e aí a gente... Né? E um caso que eu recebi de um colega de fora, de um ginecologista de fora. E ainda existe... Até porque não conhecem e não sabem da importância e da necessidade. Eu acho que o problema não é nem entre colegas. O problema é mais o paciente. É a dificuldade que ele tem. Porque, como o Maurício colocou, o HPV ele tem o estigma da questão sexual. E, por exemplo, a mulher que tratou, não, eu não pratico coito anal receptivo, então eu não preciso ir. Pouca gente sabe dessa prevalência de assim, quase 10 vezes mais, mesmo sem ter coito anal receptivo. Entendeu? Então, essa informação as pessoas não conhecem. E alguns colegas também não. Então, o paciente não vai. Não vai porque, eu não pratico sexo anal, então eu não vou. E esse é o problema, né? Esse é o problema. Tem casos, o caso mais famoso, até eu vou falar aqui porque foi divulgado amplamente, Ana Maria Braga. Ana Maria Braga, ela teve exatamente essa situação. Ela teve uma infecção pelo HPV, cérvico-vaginal, tratou, depois ela desenvolveu uma lesão, e quando ela conversou com o médico, inclusive foi até divulgada à imprensa, ela até ameaçou processo e tal, enfim, e no final das contas, depois ela se resignou, tratou e hoje está curada e está bem. Eu diria que o desconhecimento mesmo, ele ainda impacta muito a busca pelo diagnóstico precoce, pela prevenção. Né? E desconhecimento da população em geral e talvez até parte da própria comunidade médica, né? Porque ainda é algo que está se construindo. Eu acho que está bem estabelecido em termos de campanha, a prevenção e a busca do diagnóstico do colo uterino, né? Muito. Agora, no caso do câncer anal, ainda é pouco. São realmente a busca é muito pouco. 38.000 internações em 2023. Até porque, por mais que não tenha, né, o coito anal, né, mas tem a proximidade das duas regiões. E a gente sabe que a infecção também pode acontecer através pela secreção, né? E pela proximidade pode acontecer, né, doutor Maurício? Essa questão da infecção pela secreção, né, devido à proximidade também das duas regiões, anal e vaginal.
E aí a gente volta a falar sobre um pouco como é que os tipos, aliás, quais são os tipos de contaminações que podem acontecer. Tem diversas fontes, elas já descrevem bem direitinho que a transmissão não é só mucosa-mucosa, né? Ela é pele, mucosa, mucosa-mucosa, mucosa-pele. O que a gente quer dizer com isso? Que não necessariamente precisa haver a penetração durante o ato sexual para que haja transmissão, né? Como as lesões, no caso do homem, elas ficam predominantemente na glande, né? No prepúcio, que é aquela pele que cobre a glande, mas não só ali. Então ele pode ter no corpo do pênis, pode ter na região pubiana. E isso faz com que até mesmo usando preservativo possa haver a transmissão, né? E menos frequentemente, né? Mais possível. Também como ela é pele, na relação através da mão. A mão em região genital, mão em mucosa também é uma forma de transmissão. Então, assim, o uso do preservativo ele diminui a taxa de transmissão, mas dada essa forma de transmissão, ele não consegue anular a possibilidade de transmissão, né? É uma possível, com certeza a transmissão ela vai além, a prevenção além do uso do preservativo. Isso. Né? Entra aí a vacina. Né? Tem um trabalho que está sendo desenvolvido sobre a questão da vacina, né? Um estudo de coorte, né? Bem grande, está sendo feito. Eu vou até consultar aqui o instituto, né? Para não falar aqui uma coisa, mas só para vocês saberem. Lembrei, é o PROAD-SUS, é o Hospital Moinhos de Vento, lá de Porto Alegre, é um hospital bem famoso, esse é um trabalho maravilhoso em várias áreas, né? E eles estão desenvolvendo uma grande coorte, né? Inclusive sobre a vacina, a questão de como ampliar, porque o dado que o Maurício trouxe é extremamente importante e a Indira depois acrescentou, né? Existe ainda uma espécie de grupo que pode ser vacinado. Isso. Mas, na verdade, você pode ampliar isso. E esse trabalho do Moinhos de Vento é justamente dentro disso. Esse trabalho já começou, estudo de coorte que já começou, e talvez eles vão começar a divulgar os resultados aí em meados de 2026, enfim. Então, eu pesquisei aqui. E é importante. Eu li também um artigo do Instituto Butantan sobre a questão da vacina. Eles têm... É livre, pode entrar no site, tem lá, bem explicativo, autoexplicativo, mesmo as pessoas leigas, não são termos técnicos complexos. Acho que seria interessante que o público acessasse o site sobre a questão da vacina, né? O poder público também está... Esse trabalho do Moinhos de Vento, apesar de ser um hospital privado, um instituto privado, é em parceria, né, com o Ministério, com o Centro de Imunizações do Ministério. E acredito que vai trazer uma mudança nesse cenário em relação à vacina. Agora, lembrar que não é só a vacina, né? Acho que tem uma série de coisas de medidas de comportamento, de entendimento, de diminuir essa questão do autopreconceito, do constrangimento. Veja, o médico ele é um profissional, ele está ali para cuidar da saúde, seja lá de qual parte do corpo for o problema, né? A gente precisa pensar isso. Hoje, de fato, a gente tem basicamente, né, a prevenção que está aí difundida, que a gente chega no postinho da esquina, a gente consegue fazer a nossa prevenção. Então, não é um empecilho hoje a gente ter acesso ao exame de prevenção. Às vezes, ao resultado, sim, porque demora. Sim. Então, já ouvi casos de que... Mas com a doutora Heloísa é rápido. Não, aqui a gente está falando... Aqui é assim, ó. Eu já digo para meus pacientes, eu digo daqui a 5 dias seu resultado está nas mãos. Então, esse acesso realmente elas conseguem ter, mas às vezes a reclamação se torna e se volta para essa questão de receber esse resultado, porque, doutora, deu algum problema, eu passo 5 meses para receber o resultado, mais 5 meses para conseguir uma colposcopia, para eu fazer uma biópsia, e aí mais não sei quanto tempo na central para eu conseguir um tratamento efetivo para o meu câncer, minha lesão, enfim. Né? Então, hoje, de fato, a gente tem bem instituído os exames de prevenção. Temos a vacina, que hoje é a vacina que o SUS fornece a quadrivalente. Então, a gente tem 4 principais tipos de HPV, né? 2 HPV de baixo risco, 2 HPV de alto risco. É o 16, o 18, o 6 e o 11. Isso, 6 e 11 aí voltado para o condiloma, 16 e 18 mais para os 70% dos cânceres de colo, né? E aí, antigamente, mais doses. Hoje, já para facilitar essa adesão, uma única dose, né? Então,
as pessoas iam, faziam, não voltavam para fazer a segunda dose, e aí foi instituído a dose única, né? E de 9 a 14 anos, né? Então temos aí essa população abrangida aí pelo SUS, né? Aí a gente hoje tem a nona valente, que aí pega 9 subtipos, né? Os principais subtipos de alto risco também aí. E aí a gente tem na rede privada ainda um pouco carinha, mas eu digo, se você tiver a condição, faça. Vale a porque pena. você não divide a calça, né, ali em 3 vezes, 10 vezes. O celular. O ingresso da Expocrato. Então divida a vacina em 10 vezes, Aliás, que dá certo. é bom também. tomar a vacina antes da Expocrato. Acho que vale a pena, né? Justamente. Então, Maurício apoia essa ideia, né, Maurício? 100%, É um bom acordo, né, Maurício? 100%, Sérgio. e aí meninos e meninas, Sim, né? A gente lembrar dos menininhos também. Sim. Eu tenho o meu adolescente em casa, já foi feita a vacinazinha dele. E aí tem o preservativo, e como o doutor Maurício falou, o preservativo ainda deixa um pouco a desejar, porque tem áreas que ficam ali um pouco expostas e que Expostas, pode aí ter o um contato, contato, né? exatamente. Então não é um 100% aí, é uma efetividade muito Acho que boa, né? é um conjunto de coisas, né? Uma associação de fatores, né? De justamente. comportamento. Combinada, né? É, Prevenção combinada. justamente. Então Isso. a gente tem Prevenção tudo combinada. isso aí pra gente tentar se livrar do HPV e, consequentemente, dos malefícios que ele vem a trazer pra gente. E né? tem um outro dado aí, Indira, que aí também é interessante, é que assim, essa vacina ela é disponibilizada. Primeiro, a própria Sociedade Brasileira de Imunizações, ela reforça que se houver acesso, prefira a nona valente, ou seja, a vacina que cobre os 9 tipos, né? Reforçando só o que você disse. Se houver acesso, se a pessoa tiver condições, ela realmente, a sociedade ela reforça isso. Aplique a que cobre 9 tipos. Não tendo acesso, não podendo, não deixe de tomar a quadrivalente. Isso. E tem outra coisa interessante que é os pacientes imunodeprimidos, né? Isso. Que aí o Ministério ele amplia esse acesso à vacina até os 45 anos de idade. Então as pessoas que vivem com HIV, pessoas imunossuprimidas. E uma quantidade de dose maior também. E uma quantidade. Aumenta-se o número de aumenta. doses, mas Maurício. elas recebem gratuitamente. Recebe, a tem vacina. direito. Dentro dessa linha, deixa eu te fazer uma pergunta que eu imaginei aqui. A gente lida muito com pacientes que têm doença de Crohn, retocolite ulcerativa, e o pessoal da reumatologia, por exemplo, aquelas artrites, espondilite anquilosante, enfim, que usam os imunobiológicos, né? Esses pacientes também podem ser considerados imunossuprimidos ou não? Na realidade, assim, Sérgio, o leque, uma pergunta mesmo. O leque de drogas imunossupressores é muito grande. Eu não consigo te dizer se todas, no caso, em todas essas drogas, Os se Momavis elas da teriam, vida, se né? elas teriam acesso ao uso dessas vacinas. O Ministério ele coloca bem direitinho assim, pessoas que vivem com HIV, Isso. as pessoas que têm neoplasia, né? Corticoide, uso de Transplantados, corticoide, transplantados, uso de corticoide, né? isso, Ele ele deixa bem especificado Isso. as pessoas. Agora eu não consigo se dizer É se porque ele assim, identifica todas as uma drogas. coisa é o imunossupressor, né? É. O imunossupressor, por exemplo, no meu caso a gente utiliza muito a azatioprina, Perfeito. né? Tem outros, né? Mas muitos pacientes hoje estão migrando para o imunobiológico por N situações, enfim. E aí ele é mais um imunomodulador, não é propriamente um imunossupressor. E tem resultados excelentes. O pessoal da Dermato está usando muito agora, a Reumato usa bastante, a gente usa, enfim. Então é uma dúvida que eu tenho, porque eu tenho vários pacientes usando o imunobiológico, né? E alguns deles, além disso, ainda tem a questão do comportamento. Então eu fico na dúvida se eles poderiam, por exemplo, ser enquadrados nesse grupo de imunossuprimidos e que precisariam complementar e talvez até fazer anoscopia de magnificação de imagem, né? Porque veja, as mulheres rotineiramente, pelo menos a maioria, vão para o ginecologista fazer o seu exame de prevenção. Sim. Mas já não acontece isso com a gente, né? Então, até muito importante. Inclusive, eu vou pesquisar isso. Eu realmente não fiquei... Existem tabelas do Ministério que eles estratificam o grau de imunossupressão conforme a droga utilizada, até esses imunobiológicos. Mas eu nunca vi essa correlação dessa tabela para a vacina. Com a vacina, HPV. né? Eu também Entendi. nunca vi nenhum desse tipo, não. Agora, eles deixam bem explicitado lá a questão do corticoide em uso, né? Isso, de uso prolongado. Supressor né? mesmo, prolongado, tem total E direito. tem um dado interessante também, né? Que a vacinação na idade entre 9 e 14 anos, se ela for preferencialmente dada antes
do início da relação sexual, né? Ela tem uma eficácia melhor maravilhosa do que o contato, do que Sim. você administrar após o contato Sim, com o vírus. Não é que sim. não vá vacinar. Isso. Mesmo indivíduos que têm, Isso, até né, porque tem merecem ser paciente, vacinados. inclusive, que chega com essa pergunta, sabia, doutor Maurício? Então, mesmo dando aí, sei lá, antigo NIC 1, né? Mesmo dando o NIC 1, eu tenho que tomar a vacina? Eu digo, claro. Você já entendeu que são vários subtipos e que aquela vacina pode ter o subtipo e proteger do subtipo que, teoricamente, você não tem. E aí entra aí a genotipagem, né? Mas você sabe que existia uma ideia, isso é antigo, bem antigo, de que quem estava infectado não deveria tomar vacina. Isso surgiu inicialmente. E eu acho que isso Por isso que ainda permeia, né? ainda permeia o imaginário Porque das pensam pessoas. muito disso mesmo. Mas aí, como a Heloísa falou, existem inúmeros subtipos. Isso. Né? E você complementa. Você pode estar infectado Com tal por um, subtipo. mas tem outros. E aí você pode estar com o de baixo também grau pode e ser cadê o de alto co-infecção, grau? né? A co-infecção Co-infecção, também, que é. torna até mais susceptível a persistência do vírus, E né? por falar nisso, me lembra que não é bem o nosso assunto aqui, mas só porque aproveitar o Maurício aqui, a gente tem que explorar o Maurício, afinal de contas, né? Uma coisa que a gente tem notado, e não é de hoje, isso já tem um tempo, eu não vou entrar muito, para a gente não desviar do tema, mas o aumento de outras ISTs, Sim. né? Sífilis e outras. Andando né? de mãos dadas, né, doutor Maurício? Não é isso, Maurício? Então, inclusive, teve uma época, eu não sei exatamente, foi um pouquinho antes da pandemia, que a penicilina benzatina desapareceu do mercado. Ficou um tempo, porque eles não estavam dando conta de produzir, porque estourou no mundo inteiro, inclusive. Até por questões de práticas mesmo, né? Nessas práticas. Não vou entrar no mérito, porque não é o nosso. Então, até isso, no meu caso, eu preciso ver também. Porque tem as lesões, o cancro duro, que é a lesão típica da sífilis primária, mas tem outras lesões. Então, até para você diferenciar a presença do HPV de outra lesão. Né? Até isso a gente... O exame também serve, o nosso exame também serve. E uma vez com uma, pesquisar as outras, né? Ah, sim. Com certeza. Geralmente elas vêm de turminha. Elas vêm de turminha. E aproveitando a sua fala, só para reforçar, Sérgio, eu diria que os números são catastróficos em relação ao aumento da incidência das ISTs, principalmente sífilis. É impressionante. Quando a gente olha o gráfico, assim, tem uma quedazinha no período da pandemia. Mas não foi porque diminuiu, foi porque deixou de ser notificado, né? Porque as pessoas estavam isoladas, o próprio serviço de saúde estava dando atenção à Covid e a gente não tinha as notificações. Sim. Passada a fase, na realidade, antes da pandemia, a gente já tinha uma sinalização de uma elevação importante de várias ISTs no Brasil e no mundo, e diga-se no mundo, em diversos continentes, Sim. América do Norte, continente europeu e vários outros. Passou aquela quedazinha da Covid, continua subindo muito. Sífilis subiu na população em geral, subiu nas grávidas e na transmissão neonatal. Impressionante. Você notou isso também, Indira? Muito. Eu falo, eu lembro muito da aula do Dr. Maurício. Dr. Maurício é meu professor, Dr. Sérgio também. Não, eu não ia falar. Eu não ia falar, mas assim, a Indira, ela tem 2 formações universitárias e ela, assim, eu tive a honra de lecionar para ela nas duas formações. Eu tive essa honra, ela deu azar. Ela não tem culpa disso, né? Nada, que é isso. Mas a Indira tem 2 formações. Eu tive a honra de lecionar para as duas, né? Para ela e para a Gabi, a irmã dela. E detalhe, essa profissional que ela se tornou, a gente já sabia que ela se tornaria lá, porque nas duas ela sempre foi destaque. Sempre, ela e a Gabi. Né? Então, só para colocar, já que ela falou, eu tenho que falar, eu tenho que me gabar, né? Afinal de contas. E aí eu lembro muito dos ambulatórios com o senhor Dr. Maurício, que ele sempre dizia assim, que ele atendia do lado de outro Dr. Maurício. E aí entrava uma pessoa, às vezes errada, na sala dele, não, é Dr. Maurício... Não é o senhor, ele não vai vir aqui sentar aqui. Deixa eu pedir. Maurício, eu tô pedista, lembra Sente dele, aqui, deixa eu lhe lembra pedir dele. um VDRL e aproveitar Já o que você tá embalo. por aqui, né? Aí eu sempre falo isso até hoje. Eu digo, minha gente, então é tão incidente que é tipo assim, entrou errado, sai com VDRL de brinde. E é muito incidente. Eu também dou alta para as pacientes puérperas e a gente tem que liberar com as sorologias tudo ok, para entender também ali como foi com o bebê, como é que vai ser a condução com a pediatria, enfim.
E é uma coisa assim de louco. De louco mesmo, sabe? De não tratar, de tratar e reinfectar na gravidez, e não trata parceiro, e parceiro não quer, não sabe quem. Então, assim, é uma coisa assim, Eu acho que aí absurda. já assim. surgiu a ideia de uma outra conversa, né? Sobre isso. Eu A gente também pode acho. até, em outro momento, Em outro momento. a gente vai buscar o Maurício em Londres. E aí ele vem pra gente fazer. Mas é sério, eu acho que vale a pena, porque é um assunto também extenso, é um assunto Sim, que é muito importante, extremamente prevalente. Tão importante que conseguiu entrar aqui no meio do Aí a gente aproveita o gancho e fala também do tratamento, né? Porque dentro dessas infecções de ST, a gente acabou colocando outras, migrando, mas que também elas estão ali andando de mãos dadas realmente, e por vezes a paciente ela pode estar com um tipo de ST e ter outra também atrelada, né? Principalmente no caso do HPV, que é silencioso. Né? Então, dentro desse panorama do tratamento, a gente está falando aí de infecção, como é que é dado o tratamento frente a quando o paciente tem genotipagem positiva, né? Porque a genotipagem hoje é muito falado, né? E com lesão ou sem lesão. E também de acordo com o seu subtipo ao qual o paciente é infectado. Como é que é dado o manejo na ginecologia e na... Pois é, na ginecologia a gente assim tem que entender, porque todo mundo quando pensa em alguma alteração no colo do útero já pensa em quê? Em esterectomia, né? Eu quero retirar meu útero, porque aqui eu tô com alguma coisa ruim e é um negócio terrível. Calma, vamos sentar, vamos entender o que é que você tem, né? Porque nem tudo é uma esterectomia. Esterectomia não é uma coisinha boba não, né? Vamos ali tirar meu útero, porque o útero não serve nada, só serve para ter doença e menino. É a boca. Eu digo, gente, vocês não têm noção do absurdo que vocês estão dizendo. O útero tá aí, ele tem a importância dele e vamos deixar ele aí quietinho. Não vamos tirar o útero, não. Então, assim, a gente tem que entender o grau dessa alteração, né? Então, é uma alteração de baixo grau, é uma alteração de alto grau. Alterações de baixo grau a gente consegue conduzir, né? Ali pertinho da gente, a cada 6 meses, fazendo uma citologia, fazendo, se for muito persistente, e até para uma colposcopia também, tá avaliando a necessidade ou não da biópsia, mas entender que lesões de alto grau a gente tem que manejar com biópsia e tem que manejar com a conização. Então, o CONICAF, a gente tem que tirar um pedacinho maior daquilo, sempre guiado por colposcopia, né? E aí fazer essa condução de fato para poder resolver aquela situação de alto grau ali, NIC 1 baixo grau, NIC 2, NIC 3 alto grau. De fato, no consultório a gente acaba manejando assim, tá? Da mesma forma, a única diferença para nós é que nós não temos a possibilidade da ressecção local, sim, dependendo da situação, do status, você pode fazer. Então faz uma mucosectomia com uma margenzinha de 1 centímetro de profundidade, 1 centímetro e geralmente resolve. A questão é que no caso do câncer instalado, o que a gente aí muda um pouco. Porque aí você primeiro tem que fazer todo o estadiamento, né? Saber se tem invasão local, se não tem, se tem metástases à distância, se não tem. E aí você pode variar desde uma ressecção local até uma amputação abdômeno-perineal com colostomia definitiva. Isso vai depender muito da lesão, é como você falou. Agora, o NIA1 é a mesma coisa, você preserva o paciente e acompanha, né? E eventualmente, se aquela imagem persiste lá na anoscopia, você pode até biopsiar e tal. Mas NIA2, ressecção local, NIA3, se já tiver degeneração maligna, muda um pouquinho, porque a gente vai ter que ampliar um pouquinho o nosso leque de tratamento aí. E nas lesões das verrugas genitais, aí a cauterização química, né? Cauterização química preferencialmente. Com lesões muito grandes, muito extensas, que a gente vê, às vezes, situações bem assustadoras. Sim. E aí você tem que levar para cauterização cirúrgica, que não é o ideal, até porque a eletrofulguração, o vírus fica, né, pela sala, né, por todo mundo, pode contaminar o olho do médico, contaminar o circulante de sala. Então você tem que ter algumas medidas de proteção, né, para fazer isso. Então a gente evita a cauterização cirúrgica, às vezes é necessário, a gente evita, mas sempre que possível, a cauterização química é a preferencial. Aí tem o ácido de cloroacético, tem o imiquimod, tem a podofilina, depende muito, né? O imiquimod é uma droga
bem legal, porque o paciente pode fazer em casa, ele mesmo faz a cauterização. O problema é o custo, né? É uma droga muito cara. Então a gente acaba usando, na maioria das vezes, o paciente não tem acesso, a gente acaba usando tricloracético e podofilina, né? Se for intra-anal, intra-retal, só pode ser o tricloracético. Se for em margem anal, canal anal ou ânus, aí você pode usar qualquer uma das três com a mesma... Eu prefiro o tricloracético, acho que é mais fácil de manejar. Ou o imiquimod, né? Mas se o paciente não tiver condição financeira, não, porque é realmente uma droga muito cara. E a gente acaba fazendo a cauterização com ácido tricloracético, 90%. Na ginecologia, a gente sabe que boa parte das lesões são causadas pelo HPV, né? Mais de 95% são causadas. Há, claro, algumas parcelas que podem ser HPV negativo, né? Isso pode acontecer. Mas no câncer anal, qual a associação em níveis de porcentagens relacionada ao HPV? É pequena, 100% só. Só 100%. 100% dos cânceres de canal anal, você encontra o HPV, ou o 16 ou o 18. Então a gente aproveita, mesmos, né? aproveita este momento para também conscientizar da importância de pacientes que tenham, mulheres, né, que tenham o vírus HPV, de fazer também o seu rastreio. Não somente, mas quem tem também o coito anal, né? O importante é isso, porque como o Maurício colocou, a Indira, você reforçou. A história do coito anal receptivo, ela não é mais um fator único. É um fator, mas não é único. Esse é o problema. Né? E difundir agora para todo mundo entender Isso a importância, né? Isso é muito importante. E esse foi o principal intuito, né, desse momento, para a gente realmente mostrar que o HPV não está só relacionado com câncer de colo do útero e a importância de também fazer o rastreio do câncer anal nesse contexto, né? Em relação ao tratamento, doutor Maurício, há algum antiviral que possa fazer um tratamento direcionado para o HPV? É feito algum tratamento desse contexto? Existem estudos, mas assim, nenhum antiviral específico para uso de forma sistêmica tem ainda mostrado nenhum benefício para o tratamento do HPV, não. Né? Existem estudos, mas nada ainda muito claro, né, Sérgio? Não sei se você tem a gente acaba usando empiricamente às vezes o aciclovir, mas assim, a gente sabe que não existe uma evidência que... Na verdade, Maurício, o que às vezes acontece, é muito comum, às vezes o paciente que tem se identifica um sorotipo, ele fica muito ansioso, e você vai dizer para ele, você não vai tomar remédio nenhum. Então ele fica, e ele vai para a internet, ele pesquisa. Hoje, a prática de consultório hoje, ela é também uma prática às vezes, de combater a desinformação. Né? A gente tem muito isso. Não é incomum, acho que o Maurício deve passar por isso, a Indira também. O paciente chega lá, que eu procurei não sei aonde, eu vi, e a gente até, antes daqui de começar esse momento, a gente estava numa conversa ali de bastidores, de como existe desinformação hoje na internet, né? Eu não sou contra o paciente pesquisar, não sou contra acompanhar podcasts, acompanhar sites, colegas de Instagram, TikTok, enfim, sou contra. Só acho que como você é leigo, você precisa ter cuidado com o filtro. Então a gente vê muita informação desencontrada, muita informação que não é totalmente consolidada. E aí ele questiona, o paciente questiona, mas eu vi fulano de tal que tem não sei quantos milhões de seguidores, diz que tem que tomar tal coisa. Então eu quero tomar. Então a gente às vezes acaba prescrevendo, mesmo sabendo, como o Maurício, que não tem nenhuma evidência que mostre que aquela droga vai fazer algum efeito. Assim, a preservação do paciente, a reavaliação é o método mais seguro para acompanhar esses casos. Né? E aí é importante a confiança que o paciente tem em você, né? Porque ele vai entender que só a avaliação e o acompanhamento, de fato, é o necessário para aquele momento, né? Ele vai confiar nessa informação. Exatamente. E com 6 meses depois está lá sentado na sua frente reavaliando o que tem que ser reavaliado, né? E aí eu queria perguntar a Heloísa aí, nossa citopatologista querida, se tem alguma diferença, Elo, na questão da citologia convencional para citologia excelente. em meio líquido, porque ainda é, né,
burburinho aí de que um é melhor, a outra não é. Então, aos seus olhos, o que é que a gente pode realmente, de fato, pegar de um, de outro, o que é melhor em um, melhor em outro, ou se realmente está ali falando de igual para igual? Olha, eu acho que essa resposta vai ser um pouco complicada, vou causar desavenças. Porque, embora a citologia em meio líquido, qual a diferença, né? A diferença, principalmente na coleta. A coleta da citologia convencional é feita, o esfregaço já direto, no momento da coleta, já feito o esfregaço na lâmina. Então, a gente recebe a lâmina já pronta. Né? Na citologia em meio líquido, é feita a coleta do material, né? A descamação da região, e aí esse material é disposto num líquido, um líquido que é composto por vários conservantes, né, que, claro, como o próprio nome já disse, tem o intuito de conservar o material. Chegando no laboratório, esse material é processado, é feito alguns processos até que seja feita, de fato, a lâmina. O campo de leitura é menor, né, então tem vários... as principais características de diferença em relação à lâmina é essa. Na leitura, há uma diferença também porque diminui o campo de leitura, né? E também limpa a lavagem, né? Acontece um processo de lavagem celular, onde retira detritos. Então, por que torna mais sensível? Justamente por isso, porque retira esses detritos que estão junto do material e deixa as lâminas de forma mais visível, as células de forma mais visível. Então, isso favorece com que a gente possa identificar essas alterações celulares, que o HPV causa alteração na célula de forma mais fácil, digamos assim. Né? A citologia convencional, ela vem, por vezes, fica sobreposta de vários de piócitos, de hemácias. Então, essa é a principal diferença. Tá certo? E também um grande fator positivo em relação à citologia convencional em meio líquido é a possibilidade de fazer outros testes na mesma amostra. Então, a gente pode fazer a genotipagem, pode fazer aí um painel IST, sim, tudo na mesma amostra. Né? Geralmente, os líquidos são compostos por 10 a 20 ml, então ele dá para distribuir em vários outros testes, até porque para a citologia a gente utiliza cerca de 5 ml para o preparo da lâmina. Então, há esses pontos, né, que tornam ele melhor. Tem um detalhe que é importante, que você falou do meio líquido, né, que a gente aprende, né, que é a escovinha e agitar, né? Porque senão você não desprende o material, né? Senão, quando você vai usar o líquido, você não vai ter o material que você quer analisar. Então, ele só vai servir para tudo isso que você falou, inclusive painel IST, Maurício, mas tem que dar aquela agitadinha depois que colhe, né? E eu sempre peço para deixar a escovinha no líquido. Ela foi lá no consultório me ensinar, sabe? Ela me ensinou lá. E uma das coisas que eu sempre peço é deixar a escovinha no líquido. Porque, geralmente, às vezes, não acontece de você desprender tanto, até mesmo pelo próprio muco, às vezes, no período, né, torna o muco mais viscoso, é mais difícil de desprender. E ali, quando o material vem, a escovinha vem dentro do líquido, a gente utiliza o Vortex. Então, aquele que está na escovinha, ela se desprende mais facilmente. Então, torna-se aquela amostra mais rica de material. Então, é importante a escovinha vir, ter a quebrazinha e colocar no líquido. No meu caso, o muco é menos frequente. Muito menos. Agora, detrito é mais frequente por razões óbvias. Né? Mas o muco é muito menos... Acontece, mas não é tão frequente. Talvez a Indira tenha muito mais... Sim. Esse fator do muco seja mais encontradiço, né? Vamos dizer assim. Aí tem um dado interessante aí que você está falando da citologia, porque acho que para quem está vendo a gente... poder também ainda ficar um pouco mais claro aqui, assim, uma coisa é a citologia, que vê a célula alterada e vê alterações induzidas pelo vírus, e outra coisa é o PCR, que identifica o DNA do vírus, que inclusive coloca qual é o tipo de HPV. Assim, acho que é importante essa informação, porque não é necessário o PCR, não é obrigatório para poder o médico estabelecer o diagnóstico e fazer um tratamento. Então, as alterações citológicas... Sim. Elas são diferentes de um PCR. Hoje o PCR é um exame excelente, ele consegue mostrar o vírus, consegue dizer o tipo, mas ainda é um exame também de alto custo. Tanto que o Ministério coloca, eu até não sei na prática de vocês, mas o Ministério ele coloca o seguinte, no protocolo de ST, ele deixa lá muito claro, para se estabelecer o diagnóstico, de maneira geral, um diagnóstico clínico,
das lesões verrucosas, das lesões não neoplásicas e das lesões neoplásicas, citologia. Assim, ele não coloca a obrigatoriedade do PCR. Mas, obviamente, ele coloca assim, que o PCR, onde é que ele passa a ser bastante útil? Principalmente quando eu tenho lesões pré-cancerígenas ou cancerígenas. Aí ele pode acrescentar informações, porque ele pode fazer com que o médico ele veja um risco maior de evolução para a neoplasia. Eu acho que isso é importante, porque às vezes pode ser que, pesquisando na internet, a pessoa assintomática, ela procura o médico para querer fazer um swab para procurar o vírus, né? E a gente faz muito esse trabalho de explicar que essa indicação do PCR é uma indicação médica mesmo, para não ter essa confusão, porque é a busca do vírus, inclusive assim, se for assintomático e fizer um swab e der positivo, na verdade não existe tratamento. Você não vai fazer nada com a informação, né? Exatamente. A não ser, atualmente, teve uma atualização na nomenclatura sobre pacientes que têm HPV 16 e 18, onde eles já pedem para ir direcionar para a colposcopia, né? Fazer colposcopia. Sim. Não é mais tanto a sequência de citologia, já pula para a colposcopia. Isso quando é 16 e 18. Mas é que no meu caso, é só um exame. É só um, né? Eu só faço é só um. Eu não tenho essa sequência da colposcopia subsequente, né? Então, no meu caso, é só um. Mas é por isso que, geralmente, 100% das coletas eu encaminho faz. Por quê? Porque é importante eu saber se ele tem a cepa ou não. Né? E aí, na ginecologia, é mais a questão da idade também, né? A partir dos 30 anos, a gente não indica para menos de 30 anos, entendendo que o vírus é extremamente prevalente nesse período e que, de forma imunocompetente que somos, a gente vai conseguir debelar aquele vírus, né? A maioria dele é debelado. Então, a partir dos 30 anos, tem essa indicação de poder fazer, e aí a gente chama do coteste, né? Que aí a gente faz junto com a coleta, podendo fazer junto com a coleta. E hoje o Ministério da Saúde está querendo também aí implementar, né? No SUS. E aí a gente fica aí com esse intervalo dele dando negativo de 5 anos. Então, 5 anos. Uma economia maior, né? Pensando nisso, ele sendo negativo. Então, daqui a 5 anos é que eu vou gastando um pouquinho mais, porque é um teste molecular, então vai ter um gasto um pouquinho maior, mas vai ter um tempo de 5 anos para poder repetir caso negativo, exatamente. Né? Então, ele já está realmente, inclusive já foi, né? Em alguns estados já estão aí como teste, né? Em alguns estados já estão aderindo. Eu queria só complementar, desculpa te interromper. Pode falar. Queria só complementar uma informação sobre essa questão do câncer do canal anal. Porque assim, você me fez uma pergunta em relação ao HPV e câncer do canal anal, eu disse que só 100% das vezes você encontra. Só que assim, o câncer coloretal tem outro fator de risco. Não tem nada a ver com... Então, uma coisa é a prevenção do câncer de canal anal, outra coisa é a prevenção do câncer coloretal como um todo, que é totalmente diferente. São coisas diferentes, né? Inclusive em março, né, a gente teve o março azul, né, na prevenção do câncer coloretal, teve uma campanha bem grande aqui no Cariri, teve até uma corrida, foi bem legal, a gente participou e tudo. Que são coisas diferentes, então a gente precisa ter cuidado com isso, né? Porque até o método de prevenção é diferente. O câncer coloretal é colonoscopia, né? Nós estamos falando de câncer de canal anal e reto baixo, aí é endoscopia de magnificação, são coisas diferentes, né? É importante. Então eu tinha esquecido, mas aí quando você tocou no assunto eu falei, não, deixa eu reforçar isso para quem está ouvindo, porque senão o pessoal ou faço um ou faço outro. E outra coisa importante, a colonoscopia não é um bom exame para lesões baixas. Por um motivo muito simples, o aparelho não apoia. Então o endoscopista ele não consegue apoiar o aparelho e fica ruim para diagnosticar lesões de reto baixo e canal anal, né? Então a endoscopia de magnificação ela é preponderante em relação a quando você está pesquisando lesões baixas, de reto baixo e canal anal. É importante dar essas diferenças realmente, porque acontece até na ginecologia, eu escuto muitas pacientes falarem, não, eu não vou fazer a citologia porque eu fiz a ultrassom transvaginal. Acontece muito. Martelo nisso. Que acha que são exames que têm o mesmo intuito. Né? E são similares, são diferentes. Só tinha pra próstata. Não. Porque o paciente faz o PSA, tá normal, não precisa fazer mais nada. Não. E aí eu tenho um método, né?
assim, apesar de eu não ser urologista, obviamente, mas não é incomum o paciente, por conta do exame clínico, o paciente nos procurar. Então, geralmente, o que é que eu faço? Eu faço tudo e encaminho para o urologista para dar o segmento. Né? Para o paciente não perder a viagem, por exemplo. Então, existe muita confusão nisso, né? Eu digo o seguinte, que é como se fosse um bombom sonho de valsa, né? Casquinha de chocolate, o toque, o ultrassom vai ver o miolinho branco e a função é vista pelo PSA e tal. E outra coisa, a partir dos 50 anos, o ultrassom do abdômen também para rastrear a bexiga. Isso também precisa ser visto. Então, essa história de eu já fiz isso, não preciso daquilo, não é verdade, eles se complementam, eles não se excluem, né? E acontece muito mesmo. Não, eu não fiz a prevenção não, porque a minha transvaginal deu tudo normal. Eu digo, uma coisa, Meu Deus. nada, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São... Em relação ao ao exame de retossigmoidoscopia, tem Então, o mesmo sentido Então, tem. ou não? O que acontece é o seguinte, se você... Porque o cólon é um órgão muito longo, né? O órgão tem em torno de 1,80 m, 1,90 m de comprimento. E aí, a localização dos cânceres de cólon também muda. Agora, cerca de 70% a 75% dos cânceres estão no cólon esquerdo, cólon sigmoide, que é o reservatório fecal, e reto e ânus. Então, a retossigmoidoscopia flexível, que vai justamente, pega todo essa área, ela vai rastrear 75% dos casos. Então, os cânceres de transverso, cólon ascendente e seco, têm menor prevalência, né? Então, a retossigmoidoscopia flexível tem seu lugar, sim. É um exame que tem um preparo diferente, expõe menos o paciente, é um exame mais rápido, mais simples, não há necessidade de sedação anestésica, apesar de ser um exame desconfortável, ele é possível ser feito. Então, você tem uma gama grande de pacientes protegidos aí. Consegue ver essa parte mais Consegue. baixa? Consegue. Não, da Mais mesma baixa forma não é né? bom para reto canal anal. Tá. Agora, qual que é o problema? Justamente pelo tamanho do intestino, existem lesões que a gente chama de lesões sincrônicas. Não são comuns, mas não é impossível o paciente ter duas lesões. Tem uma lesão do lado esquerdo, que a retossigmoidoscopia flexível alcança, e tem uma lesão sincrônica do lado direito, que a retossigmoidoscopia não alcança. Então, hoje, a retossigmoidoscopia flexível a gente a gente ainda usa. Ainda é uma boa ferramenta, mas para rastreamento é melhor a colonoscopia. Se você tiver acesso à colonoscopia, é melhor, porque você vai, teoricamente, ver todos os segmentos colônicos. Inclusive até uma parte do ilho terminal, né? Na transição do intestino delgado para o intestino grosso. E aí precisa estar sedado na coluna. A coluna Na não outra, precisa não. de Na sedação, a outra, não. retossigmoidoscopia não. Tá. Os endoscopistas acabam dando uma sedação leve, né? Sim, Porque é por causa do sim, desconforto e tal. Mas necessidade não tem. Tá. Ótimo. Então, a gente falou também sobre a genotipagem, né? Então, doutor Maurício, o senhor já falou, mas é importante a gente frisar também essa informação. Estamos aí inserindo, né, a genotipagem como um método de rastreio também, mas que ter HPV não é significado que vai ter câncer. E aí, importante o senhor frisar também, né, a questão dessa infecção viral, que ter a presença não significa que ele vai vir a desenvolver, né, levar à evolução do câncer, né? Isso. Como a gente conversou no início, né? Boa parte vai ser assintomática e vai se resolver espontaneamente. Né? Esse rastreio, essa regularidade na busca, né? Na identificação precoce é que faz com que a gente consiga realmente prevenir a manifestação da doença grave. Porque, como o Sérgio falou, e Indira falou também, a gente consegue, de certa forma, identificar lesões pré-cancerígenas, né? Através desses exames. Sim. E aí consegue ter uma intervenção mais precoce. E como você falou agora, a presença do vírus não significa que a pessoa esteja doente. É uma coisa que a gente fala muito na infectologia. A gente diferencia assim, uma coisa é infecção, outra coisa é doença. Muita gente está infectada e não está doente, né? E às vezes a pessoa está doente e não está infectada. A doença é outra. Verdade. Por outro lado, o rastreio, como vocês falaram também, o PCR, ao identificar o vírus, ele consegue dar uma perspectiva, uma análise de risco. E aí altera o segmento que o médico vai fazer para aquele paciente.
É só para a gente lembrar a questão, né, que a gente ainda não pontuou isso, a questão da citologia pelo Ministério da Saúde, né? Ele orienta trienal a cada 3 anos, com 2 exames anteriores, Negativo. ok, tudo certinho, de 25 a 64 anos, né? Lembrando que se a paciente foi submetida aí a uma esterectomia, retirou o útero, retirou o colo por conta de alguma alteração, né, de colo, alguma lesão de colo, ela tem 80 anos, ela vai precisar ainda ser realizado a prevenção dela por conta do histórico dela, tá? Então, são mulheres de 64 anos para cima que não tenham histórico de câncer, né? Ou de alguma lesão pré-cancerígena aí. É isso. Na prática privada, isso é um pouco diferente. Né? Esse cenário. E eu tenho visto até muitas mulheres bem mais jovens, já tive casos recentes até de 16 anos, 17 anos, já está com diagnóstico de carcinoma. As exposições estão muito mais cedo, né? Só para complementar aquele comentário que você fez sobre carga viral e às vezes em falso negativo, o intervalo, o exame. Eu acho que tem muito a ver também, Heloísa, e o Maurício pode até me ajudar, e a Indira, com o comportamento, com o contexto que você coloca o paciente. Né? Dependendo do contexto, eu acho que muda um pouco também a forma de avaliar. Né? A gente tem uma coisa, é aquela paciente que chega, que não tem coito anal receptivo, que tratou HPV, mas ela tem um comportamento, ela não é imunossuprimida, não tem, enfim. Outro é um paciente que já é imunodeprimido, que tem o comportamento de coito anal receptivo não protegido. Então muda um pouquinho também o aspecto, talvez, em relação ao comportamento, né? Acho que também tem que considerar isso. Tem que considerar. E hoje a exposição está muito mais cedo, né? Então, Sim. A gente vê meninas muito jovens. Iniciando a vida sexual bem mais sexual, cedo. Né? E aí eu acho que isso tem que pesar, de alguma Sim, forma. Então, com por isso certeza. que Elô falou a questão da diferença da rede pública para a rede privada. Então, a gente realmente acaba batendo na tecla de realizar o exame anual. Então, anual, a vacina. Ano, fazer a vacina sempre, vacina. sempre, porque é entender que a gente pode ter realmente uma população aí livre disso, mais futuramente, né? Sim. E fazer realmente de forma anual, todo ano tá lá no postinho buscando fazer sua coleta, porque é um câncer lento, né? O câncer de colo de útero é um câncer lento, então eu me assusto quando chega uma paciente para mim e diz, eu tô há 8, 9 anos sem fazer meu exame de prevenção. Aí eu me assusto, ai meu Deus, o que é que eu vou encontrar aí? Eu vou com medo. Mas, quando eu vejo que é aquela paciente que anualmente está fazendo, que vem tudo direitinho, então eu já vou colher de meu coração mais ameno, né? Porque realmente não é um câncer do dia para a noite. Não é uma paciente que vem aí sendo acompanhada, que ano passado estava tudo bem, que do nada esse ano ela está aí, visualizou um câncer, um carcinoma. Não é uma coisa rápida. E é da né? mesma forma pra gente. Pois é. Não quer dizer que, inclusive, se você encontrar a cepa 16 e 18, não significa que ele vai ter. O que ele tem que fazer é acompanhamento. E precocemente aparecer numa lesão, você biopsia ou você remove, enfim. Sim. Né? De fato é isso. Então, eu acho que o que tem que ficar é isso, né? A busca pelo cuidado e entender também essa questão, né, anal, que eu acho que é novo para muita gente, então, para profissionais, para a população de um modo geral, né? Sim. Entender que também é necessário, que também acontece muito, né? Então, é um percentual ainda muito alto, né? E a gente acaba muitas vezes negligenciando, né? Ou o não problema saber, por maior não saber. do nosso caso é porque, assim, muitas vezes, mesmo que a pessoa tenha uma lesão que não tenha metástase, que não esteja avançada, às vezes o tratamento culmina com uma colostomia definitiva. Pois é. Porque você não tem como ressecar remover aquela lesão localmente. Você tem que tirar o reto todo. E ela vai ganhar uma colostomia definitiva. Então, e ela pode ficar curada. Mas assim, ela vai ficar curada, mas ela vai ter um impacto muito maior. Né? Então é importante, óbvio que não é todo mundo, lógico que não, como a Heloísa falou, é importante, mas tem que ter atenção com isso, né? Eu acho que essa nossa discussão é mais para chamar a atenção, para que isso existe, né? Isso não é para assustar ninguém, pelo contrário, é para deixar as pessoas tranquilas e à vontade para nos procurar. E se orientadas, né? Se orientadas. Justamente. Pessoal, eu acho que a gente foi um bate-papo muito espontâneo, descontraído. Vai mais uma hora.
inicialmente falamos que não, vai ser uns nem o café eu tomei, foi, cafezinho ali, eu nem tomei café. Mas foi muito bom estar esse momento com vocês, muito rico de informações, que é realmente esse o intuito, né, a informação. E aí, graças, né, a gente conseguiu unir essas potências e fazendo realmente o casamento, né, do que realmente está interligado, infectologia, coloproctologia, ginecologia, em prol do bem maior, que é a saúde. Né? Então, gostaria que vocês, primeiramente, agradecer a presença de vocês, né, e deixar o espaço aberto para as considerações finais. Começar pelo Maurício, que foi o primeiro, né? Finalizar primeiro, né? Não, vou bem brevemente. Já foi bem batido aqui que o recado final é buscar fazer o rastreio com regularidade, buscar, no caso das mulheres, suas ginecologistas, não abandonar esse autocuidado, porque a gente está na prática, a gente realmente visualiza muitas situações que eram extremamente preveníveis. Assim, existe estratégia terapêutica, como o Sérgio falou, mas às vezes aquele quadro, a terapia, ela resolve a doença, mas deixa uma marca irreversível. E buscar a vacina, né? Sempre se vacinar e, por fim, o uso do preservativo. Ele ainda é válido como uma ferramenta aí que se soma na prevenção, né? Perfeito. Primeiras damas aí. Eu agradecer, né? Eu achei que foi super válido esse encontro e é uma rede mesmo de apoio aí, né? Interligada. Então, desde a busca por lesões cervicais, a lesões anais, aos imunossupressos, né? Que a gente tem que ter um olhar diferenciado e aí vem com a finalização do diagnóstico aí com a nossa citopatologista. Então, eu acho que veio a calhar esse encontro e trouxe, né? A gente conseguiu entender melhor esse mundo. Acho que os telespectadores aí também do HPV Cast também saíram com certeza, né, com outro olhar sobre o HPV em seus vários âmbitos e não só no colo do útero, né, a gente entender que ele pode estar aí solto por um bocadinho de canto, como foi bem explanado. E só gratidão de estar do lado desses dois queridos professores maravilhosos, de você, minha querida, e muito obrigada pelo convite. Agradeço. Só para não ser repetitivo, assim, nos despir de preconceitos. Eu acho que é o grande... Depois de tudo que se falou aqui, as pessoas precisam se despir de preconceitos e ter o médico como apoio. Nós estamos aqui para ajudar. A nossa função é ajudar os pacientes, né? Sem nenhum julgamento, sem nenhuma preocupação com a vida pessoal de ninguém. Nós queremos ajudar. E eu acho que a gente tem muita coisa para fazer antes de chegar numa situação que traga uma sequela permanente ou uma condição até psicológica permanente. Eu só tenho a agradecer a Heloísa, que foi a âncora aí, que organizou tudo, que teve a ideia, que enfim, que nos trouxe aqui a essa mesa, em volta dessa mesa. Agradecer ao Maurício, meu parceiro de muitos anos, né? Trabalhamos juntos em várias instituições e até mesmo na prática de consultório. A Indira, minha ex-aluna, colega hoje, especial estar aqui, foi uma honra enorme. E espero que seja um aperitivo para próximos podcasts. Ela já está com coisas na cabeça. Já aí tem justamente, já tem ideias na cabeça dela. Então, mais uma vez, muito obrigada, né? A gente vê a importância desse trabalho interligado, né? Vocês que estão lá diretamente com o paciente, também agradecer a confiança no meu trabalho, né? A gente está lá liberando, que tem que ter, de fato, uma confiança, né? Então, agradeço vocês, telespectadores, por estar conosco e esperem por mais capítulos do nosso HPV Cast. Isso aí.